Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Cara, eu não vi tanto herege, é igual mato. Como diz, né? O trigo ele cresce junto com o joio. A função do joio é essa: degrenir, distorcer e tentar destruir o trigo. Certo? É só, católicos são unidos ou Ariel mentiu de novo? Reate de debate, 25 católico, 25 protestante, né? Para os protestantes, a renovação carismática é um fundamento, é uma divisão contra a Igreja Católica. Os franciscanos, as ordens franciscanas, as comunidades que estão surgindo aí, por exemplo, a comunidade Shalom, são igrejas fundamento de homens. É divisão da Igreja Católica. Não, cara. É simples. Se você pega as comunidades, você pega as ordens franciscanas, a renovação carismática, todas essas instituições que foi fundada por homens, são comunidades, não são igreja fundada igual ao protestantismo. Esses fundamentos, esses carismas que surgem dentro da Igreja Católica, por exemplo, a renovação carismática, tal, etc., são submício ao pastoreio, é reconhecido pelo Vaticano. Não, para o protestante são outro fundamento, são divisões dentro da Igreja Católica. É isso que o Lucas Bozotto está tentando provar, usando o vídeo do Ariel, né? Que deve ter ramelado por ele. Com certeza. Alguns dias atrás, alguém numa live nossa disse que o Ariel faria um debate contra 25 protestantes do Edcast. E aí eu achei que ele tava confundindo as coisas, né? Eu falei, não, ele vai ver e não assistir o outro debate, vai ver, ele viu o anúncio antigo. Como levar a sério um cara desse, cara? Você já vê logo na sua postura. O foco desses caras, infelizmente, não é levar você para o caminho da verdade. É para você se perder. Se você realmente seguir esses caras, você vai ficar herege igual esses caras, pô. Não tem referência nenhuma de seja meus imitadores, como a comunidade de São Coríntios imitava São Paulo em 1 Coríntios 11, 1 e 2. O debate que já teve e achou que iria ter um novo debate, né? Mas até parece que ele iria debater de novo. E aí, para minha surpresa, sim, eles fizeram mais um debate do Ariel contra 25 evangélicos, sendo que há 3 meses atrás apenas eles já tinham feito o último. O que me levou a pensar, né? Por que será que eles iriam chamar o Ariel de novo para debater o mesmo tema, sendo que vocês podem assistir todos esses vídeos aí de 25x1, eles nunca repetem o tema, muito menos com o mesmo convidado, e muito menos apenas alguns poucos meses depois, né? O que eles fazem às vezes é pegar os mesmos temas de outro canal que fez a mesma coisa, né? Que tem vários canais que fazem esses debates, mas o mesmo canal fazer o mesmo debate com a mesma pessoa poucos meses depois, é para se pensar, né? Por que eles fariam isso? Aí muita gente, já antes mesmo do debate ser lançado, falou, Lucas, eles estão fazendo esse debate aí para levantar a bola do Ariel, né? Porque depois do que aconteceu no debate lá com o Eliseu, aí eles precisavam de uma operação salva Ariel, né? Não, Eliseu venceu o Ariel, visão protestante. Realmente, com toda sinceridade, o pastor Eliseu venceu o debate? Não, cara. Porque o pastor Eliseu não conseguiu provar nada também. Nem o Ariel também conseguiu provar, conseguiu refutar o pastor Eliseu nos temas. E o pastor Eliseu também não conseguiu refutar. Porque é a vera tática. Nós somos adoradores de imagem. A Bíblia proíbe imagem, Deus proíbe imagem, tem todo o contexto, tanto na tradição, tanto no magistério e na história da igreja. Então, simples entender. Não provou nada. E você também não prova nada. Aliás, é engraçado que o primeiro debate do Ariel, esse formato de 25x1, foi justamente 1 ou 2 semanas só depois do debate que ele teve comigo, lá no César Cavalcante. Aí precisaram recuperar a imagem dele. Aí depois do debate do Eliseu, Tá bom, Lucas, vamos ver o que ia se aposentar durante um longo tempo. E vamos ver aqui. até o padre dele, né, o grande tutor dele, o
debate não existiu também. É a primeira vez que eu vi ele não fazer book nenhum, nem comentou, né? Aqui é simples. O foco hoje em dia não é mais proclamar o evangelho. O foco, com todo respeito, eu até gostava desses debates. O foco é o quê? Como diz João Batista, que ele importa que eu cresça. Esses debates aqui, quem está crescendo não é Cristo. É o dono do canal. Pessoas estão enriquecendo e sim vai descendo nesses debates. Sabe o que eu acho, cara? Como diz o padre Paulo Ricardo, realmente o padre Paulo Ricardo está certo mesmo. Você vê o padre Paulo Ricardo debatendo com alguém? Porque ele sabe, pô. Quando você vai debater com um cara desses, você está dando crédito nessas mentiras desses caras. A igreja já definiu. A igreja é a coluna sustentada da verdade. As apóstolos tem uma doutrina. João 21:15, a quem foi confiado sobre ti, Pedro de Fremídia, apacenta as minhas ovelhas, os meus cordeiros. Vemos ali, Atos Apóstolos 2, ali, os apóstolos orando com a Virgem Maria. Então, nós temos que seguir esse princípio de acordo com os apóstolos anunciaram. Agora você pega esses, eu sou pentecostal, eu sou neopentecostal, mas vocês não oram de acordo com os apóstolos oravam com a Virgem Maria. Os apóstolos tinham um líder, tinham um pastor universal, os apóstolos tinham doutrina. É simples, pô. Esses debates aqui, infelizmente, cara, eu vejo, tem muitos, por exemplo, os dois gêmeos lá, parabéns os dois gêmeos. Porque os caras não vão ficar de papinho. E ainda desafiou o especialista, o irrefutável Lucas Bonzoli, nos debates ali sobre o papado com os dois protestantes, que eu vou fazer o vídeo mais para daqui a pouco, que é dois hereges. Nós só baseamos na escritura. O padre Luiz Toro, realmente, ele prova que a só escritura é de acordo com a escritura. Eu tenho o padre Luiz Toro como meu professor, cara. Tudo que eu sei aqui é graças ao padre Luiz Toro e graças ao nosso saudoso Paulo Leitão. Porque eu não fico viajando igual esses caras nessas apologetas. Eu sou doutor, eu tenho diploma, eu sou... Não, cara, tá tudo aqui, ó. Na escritura. A verdade, o magistério, a tradição, etc. As redes sociais dele, fingiu que não existiu e depois ele descobri que tinha sido ele que treinou os católicos lá no grupo de Zap que ele tinha criado com eles para aconselhar, dar instruções, argumentos para eles usarem contra terminar o debate. Não duvido nada que tenha vindo desse padre aí a sugestão de não me deixarem falar de jeito nenhum. Vou dar uma olhada aqui nesse trecho de debate, vamos lá. Você concorda com falar em línguas, né? Ou católico também não? Fala, tem católicos que falam, né? Não é um... Mas você concorda? Sim, é um dom do Espírito Santo. Você concorda? Então, assim, eu tenho Olha só, é simples. Os protestantes, ele quer entrar nessa tese. Mas a renovação carismática, ela fala em língua, certo? Fala. Eu sou da renovação carismática. Eu me converti na renovação carismática. Eu falo em língua. E, primeiramente, 1 Coríntios 2 foi constituído primeiramente os apóstolos. O dom de língua é o menor dos dons. Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Sim, o mais importante não é orar em língua. O mais importante é quem foi confiado. Olha só, eu falo em língua, porque eu sou da renovação carismática. Momento nenhum a renovação carismática ela é contra a igreja. Momento nenhum a renovação carismática é divisão. São carisma que sopra na igreja. Só. A igreja ensina o falar em línguas que o pentecostal fala. A igreja autoriza as pessoas a... Não, tô perguntando se autoriza, ensina, porque ainda está tendo divisão. A igreja não ensina a falar porque hoje o movimento carismático da igreja católica faz o que o movimento pentecostal faz. Você fala mal do movimento pentecostal. Eles têm um avivamento do Espírito Santo, sim. O meu problema é o centro do culto. Então, mas não é divisão? Não, mas não é divisão. Você falou que a igreja católica não tem divisão, isso é. Não, porque olha só. Temos igrejas católicas hoje que a parede é preta. Mas todos os E você carismáticos já falou vão... que discorda. Não é uma igreja católica, é um salão paroquial. Ah, não, peraí. Mas o centro... Peraí. Mas o centro da igreja... Salão paroquial. Essa nome. O cara tá de brincadeira. Agora é essa. Olha a resposta do Ariel, misericórdia, cara. E a apologeta. Olha só, vamos de Bíblia. Atos dos Apóstolos 2, ó.
Os primeiros pentecostais são os apóstolos. Os verdadeiros pentecostal são os apóstolos. Porque foi constitutivamente os apóstolos. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa, onde estava sentado. Apareceu-lhe então uma espécie de língua de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo que lhe concedia que falassem. Olha só. Vemos aqui o protestantismo ele surgiu em 1517. Então, eles não são os verdadeiros pentecostais. Segundo Coríntios 4, São Paulo diz que irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente por inspiração de outro Espírito. Certo? Os verdadeiros pentecostais estão na coluna sustentável da verdade. O que aconteceu ali na renovação carismática são carisma, que já aconteceu ali em Atos Apóstolos 2. Então, não é divisão. A renovação carismática ela não é divisório. Ela não é uma igreja fundada como a Universal já é uma instituição, uma igreja fundada. A Assembleia já é outra igreja fundada. A Triangular já é outra igreja fundada. A Plenitude lá fala em língua. Mas a Universal não fala em língua. Os pentecostais tradicionais, os neopentecostais, como o pastor Eliseu, fala em língua. Mas outras denominações não falam em língua. A adventista não fala em língua. Que fundamento é esse que o protestante é? Olha só. Os dons de língua são os menores, cara. O mais importante aqui é o quê? 1 Coríntios 12. Olha só. Adianta o quê? Todo mundo orar a língua, e não ter o intérprete. Aqui, ó. 1 Coríntios 14, 3, ó. Aquele que, porém, profetiza, fala aos homens, para edificá-lo, exaltá-lo, consolá-lo. Aquele que fala em línguas, edifica a si mesmo, mas o que profetiza, edifica a Assembleia. Ora, desejam que todos faleis em línguas, porém, muito mais desejo que profetizeis. Maior é quem profetiza do que fala em línguas, e não ser como este intérprete, ó. A não ser que este a interprete, ó, para que a Assembleia receba edificação, ó. Olha só. Tem que ter o intérprete. Olha que São Paulo vai aqui, ó. 1 Coríntios 12, 28, ó. Na igreja, Deus que instituiu primeiramente os apóstolos. Em segundo lugar, os profetas. Em terceiro lugar, os doutores. E depois ele tem o dom dos milagres. E o dom de cura, desse de governo, de falar diversas línguas. Ó. O dom de língua, ele é o último. Olha só como essa farsa protestante, para nós, a oração em língua não é tão importante. Para mim, não. Ah, não, a renovação fala em língua, mas é o menor dom. Porque tem um pastoreio. Tem um intérprete, como vai dizer 1 Coríntios 14 ali, do 3 em diante. Foi constituído primeiramente os apóstolos. Olha só. Aqui você vê a farsa, cara, do demônio. O demônio, ele quer que você não obedeça a quem foi constituído. Primeiramente os apóstolos. Vai lá na minha igreja, lá pentecostal, que ali fala em línguas, ali tem revelações, ali tem profecias. Não, mas é o menor dos dons. A verdade está lá, primeiramente, foi constituído os apóstolos. A renovação carismática, ela está sobre o pastoreio do pastor universal. É só. Você está preocupado em oração de língua? Se o padre dos e-books, o tutor leal que salva ele, todos os debates com os e-books dele, ele fala em língua.
Cristo! Peguem fogo! Peguem! Fogo! Oh! Aqui é o pastor, o padre com o Lucas Manzoli quer debater, né? Simples, pô. São carisma dentro da Igreja Católica. Olha só. 1 Coríntios 12. 12 não, Nego. Olha só. 12. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas é um só o Senhor. Há também diversas operações, mas o mesmo Deus que opera em tudo, em todos. Olha só. Dá um pause aqui. Olha só. Coríntios 12:4. Há diversidade de dons, mas é um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Então é simples entender isso. Os caras estão preocupados aqui com os dons de línguas. Os dons de língua não é mais importante, cara. Mais importante é quem foi que instituiu primeiramente os apóstolos. Inclusive você nota como Ariel tenta saboletar ali, né, para tentar se safar, como se isso não fosse uma contradição, como se não fosse uma divisão católica, sendo que basta uma simples pesquisa para você ver como tem inúmeros católicos que, diferente dele, do padre dele, que são a favor do falar em línguas, são contra isso. Então o padre Marcelo lá é divisor, porque ele, lá na Santa Missa dele, ele ora em língua. Então a canção nova é outro fundamento, é divisão, porque a canção nova ora em língua. A comunidade Shalom também é outro fundamento, que ora em língua. Visão que os caras querem passar. Não. São comunidades surgindo ali que está sobre o pastoreio universal. Simples entender isso. O cara não vai lá, coloca uma Bíblia e funda uma igreja. Igreja Católica, Renovação Carismática. Não, cara. Tem todo um processo, a Renovação Carismática, os franciscanos. Que não é divisão, cara. São carisma. E uma coisa, para finalizar esse vídeo, vamos ver, tentar até onde o Lucas vai. Que o bicho é terrível. E até considera herético isso. E não é qualquer católico de esquina. A gente está falando de gente como, por exemplo, o professor Orlando Fedeli. Na época que eu entrei para apologética, o site dele era o maior site apologético católico que existia, né? Até hoje, né? Muito citado. E ele era visceralmente contra o falar em línguas no sentido carismático, né? Que os católicos... Tem os padres tradicional e os padres pentecostais. Tem os tradicionais que não gostam muito de oração em língua. Mas tem os padres pentecostais que gostam de oração em língua. Eu ia na Santa Missa do Padre Edmilson, uma missa de cura e libertação, cara. Caminhava com o Santíssimo ali, oração em língua. Aquela renovação pentecostal mesmo. Uma missa pentecostal realmente. Mas não é outro fundamento. Não é divisão. Tem os padres mais tradicionais e tem os padres mais carismáticos. Por exemplo, o padre Marcelo, ele é um padre carismático, cara. Um padre que é muito forte na renovação carismática. Não é por isso que ele está na divisão, não. Os protestantes querem tentar provar que um padre que ora língua já está fora. Que a igreja está com divisão. Olha só, vamos aqui finalizar esse vídeo aqui, que dá vontade até de comentar nesse vídeo desse cara. Misericórdia. Aqui, ó. A posição sobre o falar em línguas. Grossolaria. Varia bastante dependendo da dominação.
aqui é protestante, igreja, ó, denominação. Algumas igrejas incentivam ativamente a prática com evidência do Espírito Santo, enquanto outras são contrárias ou puseram uma visão mais cautelosa, visão sobre esse tema, diferente entre as principais ramificações cristãs. A igreja pentecostais, neopentecostais, igreja como a Assembleia de Deus, incentiva a prática considerando ou falar em línguas como uma manifestação autêntica do batismo do Espírito Santo para edificação. Pessoal, é só que uma coisa o Espírito Santo abandonou a igreja católica e foi inspirar a igreja fundamento de homens? Para os protestantes aqui, Assembleia de Deus, ali quando eles oram em língua, é o Espírito Santo. Mas será que é o mesmo Espírito Santo que desceu dos apóstolos ali? É a pergunta que eu faço para os irmãos protestantes, né? A Igreja Católica, instituição reconhecida, o dom de línguas como uma graça autêntica, parada pelas Escrituras. Contudo, seu uso é mais comum dentro do movimento da renovação carismática católica, RCC. Ó. A Igreja Oriental que pratica não deve ser forçada a recomendada cautela com excesso ou especularizações durante a missa tradicionais. Ó. Tem várias coisas. A Igreja Universal, ó, embora creia no Espírito Santo, ó, a Igreja Universal já não ora em língua. Isso aqui que é divisão. Mas a Assembleia ora em língua. A plenitude ora em língua. Já a do Adventista não. Aqui tá amplo para a gente entender o que. Vamos aqui que eu quero aqui aqui, ó. A renovação carismática é reconhecida pelo Papa, ó. Sim, a renovação carismática católica RCC é plenamente reconhecida pelo Papa, pela Igreja Católica. Ó. O Papa Francisco define, ó, o movimento não apenas como uma associação, mas como uma corrente de graça para toda a Igreja para fortalecer esse reconhecimento. Em 2019, o Pontifício instituiu o CRARIS, Serviço Internacional para a Renovação Carismática Católica, órgãos oficiais do Vaticano, criando para unificar e coordenar todas as expressões carismáticas. Não é, ela é reconhecida pelo nosso pastor universal. Simples, pô. Não é uma divisão. São movimentos, são carismas que surgiu ali na Igreja Católica. Muito diferente dos pentecostais protestantes. Nós oramos com aquela que é cheia do Espírito Santo. Nós apóstolos católicos junto com a Virgem Maria. Já o protestante que já é pentecostal, não ora junto com a Virgem Maria. E diz que é pentecostal. Sem o fundamento dos apóstolos. Mas está amplo aqui para a gente entender o quê? Os caras estão brigando com o dom de língua. O dom de língua é o último. O menor dos dons. Salve Maria, sou servo missionário.